Bom dia, hoje é dia 15 de dezembro de 2020. Eu resolvi fazer esse vídeo curto para orientar na questão dessa playlist, né? Como é, por que essa playlist? Porque ela foi separada das demais. Então essa playlist é sobre correlação e regressão, né? Então a ideia é orientar nos próximos passos, né? Tem uma série de vídeos que vem em seguida e vocês podem ser usados num curso regular, básico de estatística. Inclusive, a motivação de fazer esse vídeo também é porque eu gravei no dia de ontem 8 vídeos sobre análise de regressão e eu tinha gravado há um tempo atrás, se eu não me engano, há um ano atrás, vídeos sobre correlação linear e não linear, coeficiente de correlação linear amostral, coeficiente de Spearman. Então, assim, e como agora eu e o professor Roberto Barbosa dos Santos estamos diante da disciplina estatística no período letivo excepcional da Universidade Federal de Alagoas, né? Eu resolvi fazer esses vídeos e isso aqui para introduzir a playlist. Então, a playlist, para vocês entenderem a série de vídeos, você tem que responder essa pergunta: quando é que eu estudo correlação e quando é que eu estudo regressão? Tá? Então, aí imagine que você tem essas perguntas a serem respondidas. Alguma curiosidade sua, tá? Você tem duas variáveis e quer ver no final das contas se existe relação entre elas. Por exemplo, o tempo de sala de aula e o salário após 5 anos de vida profissional tem alguma relação entre elas? Né? Então, você estudar mais ou estudar menos vai te garantir lá na frente um salário um pouco melhor ou pior, né? A temperatura e o nível de oxigênio dissolvido no rio, elas têm relação? Então, existe relação entre essas duas variáveis? Quer dizer, quanto maior a temperatura, será que eu tenho mais oxigênio ou menos oxigênio? E aí isso vai interferir na vida aquática, na saúde do rio. O aumento da impermeabilização em uma área na cidade e o aumento de pontos de alagamentos têm relação? Tá? Existe relação entre essas duas variáveis? Então, a gente já sabe que na verdade existe, mas eu estou colocando como perguntas que vocês podem fazer. Então, mais impermeabilização, mais urbanização, impermeabilizando o solo, a água infiltra menos e a tendência é que ela vá para os pontos mais baixos e cause mais alagamentos. Você pode tentar ver isso numericamente. O número de motos, existe relação entre o número de motos vendidas e o número de acidentes de trânsito? Será que vender mais motos pode pegar isso no nível municipal, estadual, enfim? Será que tem mais ocorrência de acidente de trânsito? Você também pode buscar essa evidência de forma numérica, tá? E assim, esses métodos dessa playlist, elas possuem um caráter assim, trabalha com variáveis quantitativas, tá? Então, assim, existe também correlação e regressão para variáveis categóricas. Não é o caso aqui, tá? Na estatística básica. Bom, se a resposta for sim, né, se a gente está interessado em responder as perguntas anteriores, o próximo passo é: essa relação é linear ou ela é não linear? Tá? Então, ela tem esse aspecto aí da curva do conjunto do diagrama de dispersão da esquerda ou da direita? Porque se for da esquerda, parece estar os pontos distribuídos estão distribuídos em torno de uma reta. Já o da direita, os pontos parecem estar que estão distribuídos em torno de uma curva que não é uma reta, tá? E aí seria o caso não linear, certo? Pode ser um logaritmo, né? Pode ser uma função de potência, enfim. Os testes de hipótese sobre coeficientes de correlação linear amostral e de correlação de Spearman buscam evidências para responder às perguntas. Então, quando você quer estudar só se existe essa relação, somente, você só quer saber se o número de acidentes está mais correlacionado com a venda de motos, ou com a venda de carros, ou com o número de estradas, de pistas esburacadas, enfim. Entende? Então, aí você vai procurar qual variável explica ou está mais relacionado, na verdade, com o número de acidentes de moto.
de acidentes de trânsito, tá? Então, assim, se você só quer responder a pergunta, você vai fazer testes de hipótese sobre esses coeficientes de correlação linear amostral, que, como o próprio nome diz, testa a linearidade, e o coeficiente, por exemplo, de Spearman, que é mais abrangente, ele também detecta quando a relação é não linear. Então, o primeiro conjunto de vídeos da playlist logo após essa apresentação é mais sobre isso, trabalhando o conceito de coeficiente de determinação, coeficiente de correlação linear amostral, coeficiente de correlação de Spearman e os testes de hipótese, tá? A primeira bateria de vídeos que vocês vão ver trata desse slide do que está aqui, ou seja, de estudo de correlação. Bom, mas eu não quero só estudar se existe uma relação entre duas variáveis e se ela é linear ou não linear. Eu quero saber se eu consigo, né, descobrir um modelo, ajustar uma curva, tá? E aí você está agora no reino, né, da análise de regressão. E aí, após o conjunto de vídeos da playlist sobre correlação, vem um conjunto de vídeos, acho que são 8 vídeos, mostrando o roteiro para se fazer um estudo mínimo de análise de regressão linear simples. E alguns casos não lineares que podem ser redutíveis ao caso linear, certo? Aí eu fiz de uma forma de roteiro, tá? E dentro do passo do roteiro é que eu explico um pouco da teoria, tá? Eu não fiz da forma tradicional, explica toda a teoria, depois um roteiro. Eu botei como se fosse um roteiro, aí dentro do roteiro tem a teoria e tem um exemplo resolvido, certo? Que é um exemplo até mais voltado para a engenharia química, mas vocês podem adaptar para qualquer situação. Então, existem testes de hipótese que buscam evidências sobre a significância desse modelo, tá? Então, tem como testar se esse modelo representa uma relação entre duas variáveis. Só que vem a pergunta, teste de hipótese? Bom, o que é então estatística descritiva e o que é inferência nessa brincadeira toda? Você vê que eu não joguei os vídeos na playlist de inferência nem na playlist de estatística descritiva. Eu criei uma playlist separada, porque ora aparece uma coisa e ora aparece outra. Vou tentar dizer mais ou menos quando é que aparece uma e quando é que aparece outra. A parte de estatística descritiva é quando você faz o cálculo, você pega lá as amostras, os pares de pontos x e y de tamanho n e faz os cálculos dos coeficientes de correlação, de determinação e faz o ajuste da curva. O ajuste da curva não é inferência, é estatística descritiva. Inclusive, ajustes de curva geralmente são dados também na disciplina de métodos numéricos ou cálculo numérico nos cursos de graduação. Às vezes nem estão no curso de estatística. Tá? Então, é uma técnica de ajuste de curva. A inferência aparece quando você testa a hipótese, tanto do coeficiente de correlação, quanto da significância do modelo, né, dos slides anteriores. Tá? Por quê? Porque aí você está, a partir da tua amostra, tentando responder algo sobre a população. Na verdade, aqui sobre duas populações que variam de forma conjunta. E aí você está tentando ver se há uma relação entre as duas no nível da população. Só que, como sempre, a gente não tem os dados da população inteira. O que é que a gente tem? A gente tem as amostras. Então, a gente tem pares de pontos x e y. Então, x1 emparelhado com y1, x2 emparelhado com y2. Então, assim, a primeira coisa que se faz é dispor esses dados numa tabela, né? Numa tabela x e y da tua amostra. x1, y1. x2, y2. Vocês vão ver até que no primeiro passo da análise de regressão, a gente traça um diagrama semelhante a esses aqui, ó, que eu mostrei, tá? Para ver se, na verdade, nem precisa do traço ali. Pronto, aqui, do jeito que está aqui. E vou esperar já para você verificar se parece ser uma reta ou uma curva não linear. Tá, pessoal? Então, é isso. Aproveitem a playlist e exercitem também. Obrigado.